E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje iremos falar de um livro muito interessante, esse aqui, Os Elementos de Euclides, de David Berlinski. Aí você fala, como assim? É de Euclides ou é de David Berlinski? O livro é de David Berlinski e fala sobre os elementos de Euclides. Mas antes de falar sobre esse livro, eu quero mandar um abração para uma pessoa que está sempre acompanhando os vídeos aqui do canal, que é o Floriano, meu amigo Floriano Martins. Um abração e agora bora pro vídeo. Como vocês viram, eu tentei desenhar Euclides aqui. Eu não sei se o desenho ficou muito bom, mas ele tem uma mensagem aqui para passar para vocês, ó. Como vocês podem ver, ali tem um triângulo e ele disse para mim que aqui a hipotenusa do triângulo grandão é quantos likes, né, a meta de likes desse vídeo. Então, descobre aí quanto vale o X, já deixa nos comentários e deixa o seu like. Se você não sabe como resolver aí essa continha, precisa na internet as relações de Euclides que você vai conseguir fazer. Tranquilo? Então deixa o like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e vamos agora, depois que Euclides já fez suas considerações, vamos para o vídeo. Pra quem tá perdido, Euclides foi um matemático muito importante. Ele é o pai da geometria plana e ele viveu há 300 anos antes de Cristo. O cara é muito antigo. É impressionante como ele lá atrás conseguiu descobrir coisas imensas e formular uma geometria, tanto que levou o nome dele, geometria euclidiana, que é a geometria que a gente estuda na escola. O autor do livro, né, o David Berlinski, ele é PhD em filosofia. Então ele faz o livro, ele leva o livro de uma forma bem filosófica. Então tudo que Euclides postula, tudo que Euclides fala, ele olha de uma maneira bem filosófica. Por exemplo, quando o Euclides postula que um ponto é aquilo que não tem parte, ele vai analisar, ele vai falar vai fazer várias filosofias em volta do ponto. Então é bem legal, né? Ele traz uma visão filosófica da matemática, eu achei bem interessante. Ele fala aqui bastante, como eu disse pra vocês, dos axiomas, dos postulados, fala de muitos deles e fala também do que Euclides chamou de noções comuns, né? Que ó, noções comuns são as convicções nas quais todos os homens baseiam suas provas. Eu vou falar algumas pra vocês aqui pra vocês terem ideia do que a gente tá falando, ó. Coisas iguais a uma mesma coisa são iguais entre si. Se iguais são acrescentados a iguais, os todos são iguais. Se iguais são subtraídos de iguais, os restantes são iguais. Então ele fala, né, ele mostra os postulados, os axiomas, essas noções comuns e vai debatendo sobre elas. E é legal, porque por exemplo, aqui tem um axioma aqui, uma noção comum de Euclides que ele fala: o todo é maior do que a parte. Só que às vezes quando a gente vai brincar, por exemplo, com o infinito, a parte tem a mesma quantidade, a gente não sei se pode falar assim, mas tem a mesma grandeza que o infinito. Então, por exemplo, essa noção como aqui, o todo é maior do que a parte, depende do olhar, né? Depende de onde você está olhando. E ele fala bastante, ele tem bastante essa visão filosófica sobre a coisa. Ele fala então desses axiomas, dos postulados de Euclides e de um em específico que é o que ele mais fala nesse livro, que é o postulado, né, o axioma das paralelas, que ficou muito famoso, talvez você já tenha escutado, deixou muita gente confusa depois do tempo de Euclides. Ele foi muito discutido se era um postulado extremamente necessário, ou se podia ser um teorema, foi muito discutido sobre isso. Então vamos ler aqui o postulado para a gente entender do que a gente está falando. Se uma linha reta cruzar duas linhas retas e formar ângulos interiores do mesmo lado menores do que dois ângulos retos, as duas linhas retas, se produzidas indefinidamente, encontram-se no lado em que estão os ângulos menores do que os dois ângulos retos. Bugou também? Esse axioma em específico, o postulado das paralelas, foi o que mais bugou todos os matemáticos que vieram depois de Euclides. Então esse livro fala bastante sobre esse postulado. E eu vou até achar a página aqui que um matemático, né, amador da época, ele fazia matemática e o filho dele se interessou por matemática. E quando o filho dele começou a conhecer os axiomas e decidiu estudar o quinto axioma, né, esse axioma das paralelas, o pai dele falou uma mensagem bem interessante para ele, para mostrar o como esse axioma deixava as pessoas confusas. Achei aqui, então vamos lá, pra você ver o que o pai disse pro filho para ele não se mexer com as paralelas, ó. Não se envolva de forma nenhuma com as paralelas. Conheço todos os volteios e meandros e já perambulei por essa noite insondável que extinguiu toda a luz e alegria da minha vida. Eu suplico, em nome de Deus, deixe as paralelas em paz. Então, né, pra vocês verem aí que esse axioma das paralelas já deixou muita gente com medo. Com esse postulado, né, muita gente ficava com uma pulga atrás da orelha, se ele funcionava ou não, se era um teorema ou não.
se para outras geometrias, aí lá, mas para depois, quando Einstein fez a teoria da relatividade, né, que começaram a discutir sobre outras geometrias sem ser a geometria euclidiana, começaram a pensar se ele podia servir para outro tipo de geometria ou não, e até que aí começa aqui no livro o debate sobre as geometrias não euclidianas, que também dão muito o que falar. Eu vou mostrar aqui para vocês exemplos de geometrias não euclidianas que você pode não estar entendendo direito. Por exemplo, essas duas fotos aqui são geometrias que não são euclidianas, né? A geometria euclidiana é a geometria que está num plano. Então, por exemplo, se você vai calcular ali a área de um quadrado, isso é uma geometria euclidiana. Por exemplo, isso daqui, geometria plana, geometria euclidiana. Mas eles falam sobre as geometrias que não são euclidianas. Por exemplo, lá quando Einstein fala do espaço-tempo, né? A curvatura do espaço, tal, essas coisas todas. Isso é uma geometria não euclidiana, né? Porque é como se o plano fosse uma coisa mole. Então, tem essa diferença entre geometria euclidiana e não euclidiana. E, por exemplo, quando a gente vai para a geometria não euclidiana, muitas coisas que eram óbvias, noções comuns da geometria euclidiana, deixam de ser verdade. Por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo na geometria euclidiana soma sempre 180. Só que, por exemplo, aqui na geometria hiperbólica, ó, não soma 180, soma menos do que 180. Então muda algumas noções que eram gerais, entendeu? Então tem esse debate. Gauss foi o príncipe da matemática, ele descobriu bastante coisa sobre geometrias não euclidianas e teve muitos estudos. Riemann, muitas pessoas estudaram sobre essa geometria e ele fala aqui sobre os tipos de geometria não euclidiana e é bem interessante, né? Sair um pouco do que a gente aprende ali na escola e voar por outros mares, né? Por coisas mais desconhecidas. O livro ele tem mais ou menos umas 140 páginas, uma leitura bem tranquila, bem legal, que vai fazer você viajar bastante aí. Nessa quarentena viajei, fui lá pra Grécia, lá pra Alexandria, pra conhecer um pouco mais essas geometrias. Então, ó, olha o que o autor fala pra gente, achei bem interessante. Estou escrevendo sobre Euclides de Alexandria, o Euclides de Os Elementos, o Euclides da Geometria, pranchas empoeiradas e diagramas, procedimentos e demonstrações, pontos e planos. Estou escrevendo sobre Euclides o Grande. Muito legal, né, galera? O Euclides, cara, ele desenvolveu aí tudo que você aprende de geometria que você não gosta ou gosta na escola. Foi esse cara aqui que pensou, ele desenvolveu a geometria. Tudo parte, né? Tudo parte dele. Todo mundo que tem que estudar matemática vai ter que passar por Euclides. Esse aqui é o livro Os Elementos de Euclides, de David Berlinski. Eu ainda não tive a oportunidade de ler os elementos de Euclides realmente. Ainda vou adquirir esse livro e vou ler e trazer um vídeo aqui pra vocês, mas por enquanto só tô com um gostinho na boca lendo esse livro aqui. Aqui no canal tem outros vídeos sobre livros de matemática ou não. Por exemplo, deixei alguns aqui, ó, que eu já li, pra vocês darem uma olhada, se vocês quiserem. Todos têm vídeo aí no canal, vou deixar aí a playlist de livros pra vocês assistirem, né? Romances das equações algébricas, a fascinante história da matemática. Esse aqui não tem ainda, porque esse eu já li, mas eu não fiz vídeo ainda, então não tem ainda. Mas eu vou trazendo aí os vídeos, vocês vão acompanhando. Então se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Muito obrigado e não esquece, se o Euclides falou, o grande tá falado. Vamos bater a nossa meta de likes. Um beijão, até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!